Gente, bom dia para vocês. Continuando aqui a nossa aula, lembrando que a nossa aula é sobre, Mamíferos? sobre mamíferos. Muito bem. Então, nós estamos continuando a nossa aula sobre mamíferos. Muito bem. O nosso tema agora é o quê? O sistema respiratório desses animais. Muito bem. Aí que tá o negócio, né, galera? Aí o cara vem e fala assim para você: peixe-boi. Peixe-boi é um Mamífero? peixe-boi. Muito bem. É um mamífero. Ótimo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Por quê? Porque o peixe-boi é um mamífero, os cetáceos e os sirêneos são mamíferos, as baleias são mamíferos. Então, portanto, esses caras vão ter que tipo de respiração? Vão ter um tipo de respiração aérea. Então, o sistema respiratório desses animais, ele é aéreo. Ou seja, nós vamos ter que ter uma estrutura chamada de pulmão, por onde vai entrar o ar, esse ar vai se espalhar por essa estrutura, essas estruturas que você está vendo aqui. Então, vai entrar pela traqueia, vai passar pelos brônquios, vai se espalhar pelos bronquíolos e vai chegar numa estrutura chamada de alvéolos pulmonares. Lembram disso? A gente viu na aula passada, estamos apenas recapitulando isso para vocês se antenarem no que está acontecendo, tá? Então, quando o ar riquíssimo em O2 penetrar o teu pulmão no teu processo de inspiração, lembrando, o diafragma, que é esse músculo que está desenhado aqui embaixo, aqui, ó, no nosso slide, ele é um músculo presente nos mamíferos somente, e ele vai fazer o quê? Quando ele contrair, ele vai abaixar. E quando ele abaixar, ele vai puxar os pulmões para baixo. Mas os pulmões nas suas laterais, ele vai estar intimamente ligado à caixa torácica, que ao mesmo tempo ela vai erguer. Então eu vou ter uma força puxando para baixo, uma força puxando para cima e funciona como se fosse tipo uma cola dentro da minha caixa craniana, da minha caixa craniana, foi fera, hein? Da minha caixa torácica. O meu pulmão ele está aderido através de um líquido viscoso à minha caixa torácica e ao diafragma. Quando o diafragma baixar, o pulmão vai baixar junto. Quando a caixa, ao mesmo tempo, aumentar de tamanho, levantar, ele vai estar aderido e também vai para cima. Então, o pulmão vai abrir um espaço interno, vai diminuir a pressão interna. E diminuindo a pressão interna, o que acontece com o ar? Da onde tem maior pressão, vai para onde tem menor pressão. E enche os seus pulmões. Quando eu relaxo o diafragma, o meu diafragma vai subir e vai comprimir o pulmão. Da mesma forma, minha caixa vai abaixar e vai comprimir os pulmões, fazendo a pressão interna aumentar por causa dessa compressão. E isso vai fazer o ar ser expelido. Eu controlo parcialmente isso. Tá? Eu tenho um misto de fibras musculares que são esqueléticas e lisas. Ou seja, as esqueléticas eu controlo, são voluntárias. As lisas eu não controlo. E eu tenho um centro respiratório no meu tronco encefálico, lá no meu cérebro, a gente vai ver isso mais para frente, que ele vai controlar o nosso ciclo respiratório de forma autônoma. Ou seja, você precisa ficar pensando? Não, isso acontece naturalmente, sozinho, de forma autônoma. E lá dentro, quando esse ar rico em oxigênio chegar nos meus pulmões, chegar nos meus alvéolos pulmonares,
o que é que eu vou ter? Eu vou ter um processo que é chamado de hematose. Hematose a gente já falou na aula passada, foi aqui que a gente parou, é a troca gasosa. Então é quando acontece o quê? O O2 vai para a corrente sanguínea e o CO2 passa para os alvéolos pulmonares. Então, entra O2, sai CO2. Para onde que vai? Isso é mais uma característica dos mamíferos, ó. Para onde que vai esse O2? Esse O2 vai para a corrente sanguínea, mas ele vai ser grudado, sequestrado, avariado, brincadeira, vai ser ligado a uma molécula, ou, na verdade, uma proteína, que vocês devem lembrar o nome, chamado de hemoglobina. Lembram disso, galera? A hemoglobina é uma proteína que liga o O2, captura o O2. E essa hemoglobina fica onde? Nos glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias, ou também chamados de eritrócitos. Ok? Então, o que vai acontecer? O O2 entra no teu pulmão, do teu pulmão lá nos alvéolos, altamente vascularizado, ou seja, cheio de vasos sanguíneos, e como dentro do meu vaso sanguíneo tem menos O2 do que CO2, o O2 do ar, onde está em grande quantidade, entra na minha circulação. E, naquele momento, é capturado por essa proteína especial, proteína respiratória chamada de hemoglobina. E essa hemoglobina é a proteína, pigmento respiratório, que fica dentro dos glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias. Por isso que é vermelho. Porque quando o O2 entra em contato com a hemoglobina, onde eu tenho ferro, para acontecer essa ligação, em contato com o oxigênio há uma oxidação. E o ferro, quando oxida, ele fica avermelhado. Por isso o sangue tem esta cor. Se tivesse outro tipo de mineral que não o ferro no meu transportador de sangue, teria outra cor, como o inseto, por exemplo, alguns insetos têm o sangue esverdeado, porque não tem ferro e sim cianina no lugar do ferro no transportador de oxigênio. Nesse momento, o oxigênio entra e o CO2 em grande quantidade na minha corrente sanguínea, ele difunde. Difusão é o transporte entre membranas. Lembra disso? Difusão de gases. Ele passa pela membrana da minha corrente sanguínea, cai no alvéolo, porque na minha corrente sanguínea o CO está em grande quantidade. Então faz o caminho contrário. E essa troca nós chamamos de hematose. Já esse slide aqui está mostrando o que para você? Está mostrando o ar entrando aqui pelas vias aéreas superiores, as nossas narinas, passando pela epiglote e caindo na minha traqueia. Então, traqueia, vias respiratórias superiores, então é nasal. Aí passa pela faringe, aqui laringe, brônquios, e aqui essas ramificações menores, certo? São os bronquíolos, ok? E na pontinha desses vários bronquíolos eu vou ter o que a gente chama de alvéolo pulmonar. Aí aqui está mostrando para você o quê? Aqui está mostrando para você o diafragma vai descer, então ele vai se contrair, a minha caixa vai subir e vai diminuir a pressão
interna. Com isso, o ar vai entrar. Então, aqui eu estou tendo a inspiração. Aqui está acontecendo o contrário, ó. O meu diafragma está subindo, a minha caixa está descendo, então eu vou ter o aumento da pressão interna dos meus pulmões, o que vai fazer o ar fazer o caminho contrário. Traqueia, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, vias aéreas superiores, parte nasal. Pode sair pela boca também, porque aqui ó, está tudo interligado. Por isso que, se você estiver tomando alguma coisa, comendo alguma coisa e se engasgar, pode acontecer do líquido, da Coca-Cola, por exemplo, sair pelo seu nariz. Isso deve ter acontecido com você já, com algum líquido, às vezes arroz sai pelo nariz, às vezes um pedaço de macarrão, não é brincadeira isso aí não. É porque isso está na sua boca, quando você tosse acaba passando aqui por trás, que há uma ligação, e saindo pelo seu narizinho, ok? Muito bem, fechado o sistema respiratório, vamos lá. O sistema circulatório, está mostrando aqui para você, no cantinho aqui, o sistema circulatório. E você logo de cara já percebe, ele está dividido em circulação pulmonar, circulação sistêmica, galera. A pulmonar, a gente fala que ela é a pequena. E a sistêmica, a gente fala que ela é, se lá é pequena, que é a grande circulação. Então vamos lá. Quando a gente fala de mamíferos, o sistema circulatório ele vai ser chamado de fechado, completo e com um coração tetracávico. Ok? Fechado, completo e tetraclávico. Ok? Então, olha lá, ó. Quando a gente fala que existe um sistema fechado, significa o quê, galera? Que o sangue não sai dos vasos. Ou seja, é um sistema fechado. O sangue corre dentro dos vasos sanguíneos e do coração. Ele não vai ter nenhum. Vocês devem lembrar quando a gente falou, por exemplo, de moluscos. Lembra que o sangue circulava, chegava numa parte, eram chamados de seios ou lacunas, e nesse local o sangue saía, molhava esse local e depois voltava para a circulação. Isso é um exemplo de sistema aberto. Aqui nós temos um sistema fechado, tá? Completo. Por quê? Porque o sangue rico em O2 não se mistura com o sangue rico em CO2. Vou repetir para você. Sangue rico em oxigênio, antigamente, você pode encontrar isso em alguns materiais, alguns exercícios, ele é chamado de sangue arterial. Já explico por quê. Hoje não é mais. E o sangue rico em CO2, pobre em oxigênio, ele era chamado de sangue venoso. Hoje a gente não usa mais isso. Por que que era assim? Porque no início do estudo da anatomia do sistema circulatório, acreditava-se que o sangue que era cheio de oxigênio, então com pouco CO2, só corria em artérias. O que a gente sabe hoje, há algum tempo já, que isso não é verdade. Então a gente parou de usar essa nomenclatura. E também achava-se que o sangue rico em CO2, pobre em O2, ele só corria em veias. Nós sabemos que isso também não é verdade. Então nós paramos de usar essa nomenclatura. Tá? O fato é, o sistema circulatório é chamado de completo
quando esses sangues não se misturam. Se você olhar o nosso desenho, você vai perceber. Aqui, ó, está mostrando um sangue, certo? Do meu lado direito do meu coração. E esse lado direito do meu coração, eu vou ter sangue pobre em O2, rico em CO2. Enquanto que o lado esquerdo do meu coração, eu vou ter o sangue rico em O2. Ok? Beleza? E aqui está mostrando as duas circulações. O que está acontecendo aqui, galera? Vamos prestar atenção. Ó. Eu estou tendo a saída de sangue, vou apagar aqui para ficar melhor, tá? Ó, eu estou tendo a saída de sangue aqui do meu ventrículo e indo para um local. E por enquanto, eu tenho pouco O2. Vamos pensar. E aqui, ó, do outro lado, eu tenho um sangue rico em O2 retornando para o átrio do meu coração. Ok? O que é que eu tenho neste local, então? Que chega sangue com pouco O2 e sai sangue com bastante O2. O que é que eu tenho exatamente nesse local aqui? Eu tenho o pulmão nesse local. Ok? Vamos a outra cor. Então aqui, ó, eu vou ter o pulmão. Então aqui está ocorrendo a troca gasosa. Então o oxigênio está entrando no meu organismo, o CO2 está saindo do meu organismo. Então nessa estrutura chamada de pulmão que a gente viu anteriormente, o sangue chega com pouco O2 e sai com bastante O2. Essa circulação é chamada de circulação pulmonar. E essa circulação sai do ventrículo direito e volta no átrio esquerdo. Então vamos colocar lá, ó, circulação pulmonar. O que acontece com ela? O sangue sai do átrio direito e retorna. Desculpa, vamos apagar aqui, ó. É ventrículo direito e retorna ao coração no átrio esquerdo, que é isso aqui, ó. Sai aqui e retorna aqui. Muito bem, vai prestando atenção aí, galera, que nós não falamos sobre isso aqui, ó, mas dá para você pensar já. Enquanto que a circulação sistêmica, que vai para o corpo todo, tá? Então, circulação sistêmica, o grande é a circulação que vai para todo o seu corpo. E a pulmonar, como o nome está dizendo, vai para o pulmão. Muito bem. Então, o que acontece? Eu vou ter o sangue rico em O2 saindo do meu ventrículo esquerdo e indo para o meu corpo todo. E aqui ó, você está vendo que inverte as cores? O que está acontecendo? Eu estou dispersando, distribuindo O2 e acabo coletando CO2. Então aqui está rico em O2 e aqui acaba ficando rico em CO2. E isso eu vou ter a retomada do sangue, vai voltar para o meu coração. Aonde? Pelo átrio direito. Então, o sistema circulatório, ele vai ter, então, a parte a sistêmica, a grande circulação. O sangue sai do ventrículo esquerdo e
Desculpa, vou apagar aqui. Retorna ao átrio direito, tá? Esse V aqui ficou feio, né, galera? Já arrumamos. Sai do ventrículo esquerdo e chega no átrio direito. Por enquanto, tudo tranquilo? Muito bem, vamos lá. Eu tenho duas... O que eu fiz aqui, galera? O que é esse C aqui? Tá certo, muito bem. Esse sistema tem duas circulações, correto? Por isso eu vou falar que os mamíferos têm uma circulação dupla. Ok? Tudo bem por enquanto? Agora a gente vai falar do último pedaço aqui que vocês estão aguardando, eu acho. Que é o nosso coração, que é chamado de coração tetracávico. Então, o que está acontecendo? Aqui está o desenho do nosso coração dos mamíferos, que difere das aves apenas na curvatura dessa artéria aqui, ó. Está vendo que essa artéria, o que acontece com ela? Ela está se curvando para a esquerda, tá? Está vindo para a esquerda. Então, a aorta tem uma curvatura à esquerda. Quando eu falo de aves, o coração é igual, só que a curvatura ela é para a direita. Essa é a diferença que existe do nosso coração, da nossa circulação para o das aves. Então, o que nós vamos ver aqui, ó? Quando eu falei para você que o nosso coração ele é tetracávico, você deve lembrar assim, ó. O cara foi campeão uma vez, é campeão. 2 bi, 3 tri, 4 tetra. Então, tetra significa 4. Então, quando eu falo que o coração é tetracávico, significa que o coração tem 4 cavidades. 4 cavidades, olha aqui, ó. Ok? Então, nós vamos ter 4 cavidades, ó. O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. A saída do ventrículo direito e a saída aqui, ó, do ventrículo esquerdo. A chegada do átrio direito e a chegada do átrio, a chegada do átrio esquerdo. Ok? Então, coração tetracávico significa um coração com 4 cavidades. 2 átrios, 2 ventrículos totalmente separados. Olha aqui, ó. Eles não têm mistura de sangue. O sangue rico em O2 e o sangue rico em CO2 não se misturam. Por isso a gente fala que a circulação ela é completa. Ok? Por enquanto tá tudo bem, gente. Qualquer coisa é só abrir o microfone e falar comigo aí. Vamos lá. Você vai seguir uma regrinha agora. O que sai? Sai do coração. Que coração feio. O que sai do coração é a artéria. Ok? O que chega no Nossa Senhora. O que chega no coração é o quê? Veia. E essa é a regra que é utilizada hoje, tá? Mas é por isso que é chamado de veia e artéria? Não, tá? A gente vai ver isso mais para frente, lá em fisiologia e anatomia humana, para vocês o ano que vem, que a constituição das paredes das veias e artérias são diferentes.
as artérias elas acabam pulsando junto com o meu sistema para ajudar o sangue a se espalhar. E as veias não. Então, tem paredes mais firmes, mais rígidas, até porque a pressão é maior, e aqui nas veias nós temos paredes mais sensíveis, menos fortes, porque a pressão acaba diminuindo. Então é desse jeito que é classificado se é veia, se é artéria, tá? Só que daí, com o estudo na anatomia, nós percebemos que todas as estruturas que saem do coração são artérias, porque a pressão é maior. E as estruturas que voltam para o meu coração são veias, porque eu não tenho uma pressão tão grande. Beleza, gente? Entender o sistema circulatório? Vimos lá, ó, coração com 4 cavidades, sangue que não se mistura, então circulação completa, fechado porque o sangue não sai de dentro da circulação. Nós temos um coração com 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, tá? Isso é basicamente o que a gente tem. Outra coisa importante, nós temos um transportador de oxigênio que vai ali junto com o sangue, que é chamado de hemoglobina, que está colocado dentro de numa célula especial, um elemento figurado no nosso sangue chamado de hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho. O que mais? Eu também pude ver o seguinte, que a gente vê mais detalhadamente ano que vem. Nós temos aqui, ó, o que sai do meu coração na circulação sistêmica, isso é muito importante, é a artéria talvez mais famosa do nosso organismo, chamado de aorta. E nos mamíferos, essa aorta tem uma curvatura para a esquerda. Muito bem, mais uma coisa para a gente finalizar. Essa estrutura que eu estou apontando aqui agora é o músculo do coração. E esse músculo do coração recebe um nome especial chamado de miocárdio. Ok? Muito bem. Vamos lá, mais um pouquinho só. Nós temos aqui outro sistema dos mamíferos. Esse é o sistema, alguém lembra aí? Tomara que sim. É o sistema É o sistema excretor, tá? Muito bem. Agora a gente tem que relembrar uma coisa que a gente trabalhou já anteriormente com vocês. O que é uma excreta, o que é uma secreção, tá? Então, quando a gente fala em sistema excretor, esse sistema excretor ele é responsável por colocar para fora o que não tem mais utilidade, tá? Algo que já foi utilizado pelo nosso organismo, já foi utilizado no metabolismo celular e agora não tem mais por que ele ficar dentro do meu organismo. Pelo contrário, ele vai ser, algumas vezes, até tóxico para nós, tá? Então, essas substâncias são chamadas de excretas. São restos do nosso metabolismo. Já foi utilizado e eu tenho que jogar fora. Então, eu vou ter as excretas nitrogenadas. Tá? Estas excretas nitrogenadas. E eu preciso jogar fora, porque o nitrogênio vai se acumulando e ele se torna tóxico para nós. E por isso eu preciso mandar ele embora do meu organismo. Quem é que vai fazer isto? É o nosso sistema excretor. O nosso sistema excretor, então, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar o sangue, tirar essas substâncias e jogar fora. Tá? Então, basicamente é isso que ele vai fazer. Então, o sistema excretor, ele filtra o sangue. Opa. Ele filtra o sangue e forma a urina, que é onde eu vou jogar fora as coisas. Ok? Então, olha lá. O que eu vou ter? Então, tudo bem, gente? Então, o que eu vou ter? O meu sangue sendo filtrado e a formação da urina.
Então, o sangue ele vai ser filtrado por essa estrutura aqui, ó, que é o rim. Beleza? Filtra o sangue. E eu vou ter a formação da urina. E essa urina ela vai ser armazenada numa estrutura chamada de bexiga. Ok? Para finalizar, o que nós vamos ter? A gente vai voltar nesse slide na nossa próxima aula, mas o sistema excretor ele é formado pelo quê? Por 2 rins, 2 canaizinhos chamados de ureteres, a bexiga e a uretra. Tá? Então, conhecendo isso já, na próxima aula a gente vai ver a estrutura que é capaz de fazer a filtração desse sangue e como que vai acontecer isso de uma forma simples, porque a gente vê mais detalhado o ano que vem, no quarto ano. Perfeito, gente? Alô? Alô. Perfeito, né? Tranquilo, então? Alguma pergunta, galera? Não. Não? Então tá, eu vou postar essa aula, como sempre. Vou postar os exercícios da semana passada e dessa semana para vocês depois, tá? Qualquer coisa vocês me procurem, mandam um WhatsApp, um e-mail, alguma coisa aí para que vocês precisarem de ajuda, tá bom? Um abraço para vocês, cuidem-se e fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau.